Jane, eu até agradeço você me dar essa oportunidade de falar sobre algo que é muito valioso para mim. Essa verdadeira parceria, essa abertura que eu tenho e esse interesse cada vez crescente e paixão mesmo pela cultura produzida aqui no Rio Grande do Norte, em todos os setores, em todas as áreas, não só na literária. Então, eu desde criança que eu convivo com isso. Curiosamente, em Barro Vermelho havia na casa do meu pai um muro muito longo e naquela época o pessoal fazia ali algo que eu acho que tem até uma referência de Eduardo Alexandre Dunga, que ele fazia uma galeria na Praia dos Artistas, né? Galeria do Povo. E eu acho que o pessoal imitou ali, os meus vizinhos da época, imitou e fez uma espécie de galeria no muro da casa do meu pai, né? Nos anos 70, final dos anos 70. E aí foi a primeira vez que eu vi assim, uma exposição, foi no muro da casa do meu pai. Eram talhas, eram quadros, era um negócio bem interessante. E eu, naquela época, gostava de desenhar e também fazia assim, a Luísio é um artista plástico, visual. E eu também participava disso, né? Me atrevia já, menino, botava lá uns desenhos meus. E nessa mesma esquina, a esquina da Coronel João Gomes com a 2º Vanderlei, Coronel João Gomes é a rua em que mora o Dr. Carlos Gomes. Eu sou vizinho dele desde criança. Né? Então, nessa mesma esquina, do outro lado, tinha a casa do seu Moacir Soares, que ainda é vivo, uma grande figura, professor da universidade. E lá tinha ensaios, tinha uma espécie de garagem em que ensaiavam simplesmente Pedrinho Mendes e Sueldo Soares. Eles tocavam lá, o início musical deles foi ali. Pedrinho Mendes e Sueldo Soares. E também tinha essa oportunidade de escutá-los, né? E o pessoal gostava muito de rock também. Eu tive minhas primeiras incursões no rock, ouvindo, né? Lá da casa de seu Moacir, que tinha uma espécie de primeiro andar, né? Era só o quarto dos meninos, o Eton, o Biraci, o Birajá, e eles ficavam escutando rock em alto volume lá. Então minha cultura artística começou por ali mesmo também, em Barro Vermelho, bem rica, eu diria até, sabe? E essa convivência com todos eles, todos eram muito criativos, sabe? A gente tinha uma meninada grande lá, em grande quantidade, e todos muito criativos, todos fazendo muitas presepadas, mas sempre o final era um final feliz, né? E então, assim, isso foram os meus primeiros conhecimentos musicais, né? E também de artes plásticas e tal. Foram aqueles movimentos culturais do Barro Vermelho mesmo. Os poetas mais célebres e tal, esses eu só vim conhecer posteriormente, né? Eu acho que o primeiro poeta célebre mesmo que eu conheci foi Volonté. Sério. Volonté é porque Volonté é uma figura muito curiosa e polêmica, mas ele me deu um primeiro livro importante sobre poesia. Foi um livro de Jorge Luiz Borges sobre poesia. Um livro importantíssimo, que agora eu não tenho de memória o nome, talvez alguém tenha aqui. Muito bem. Alguém mais gostaria? Pronto, resolvemos. E depois as figuras mais importantes da poesia foram da literatura, né? Foi Luiz Carlos Guimarães e Nelson Patriota,
já no Galo, para onde eu fui, levado por Francisco, o Manuel Marques, foi por Manuel Marques, contiste. Foi por Manuel Marques, nosso amigo comum, que gosta de... Bom, parabenizar a ambos pela mesa, pela noitada que nós estamos tendo, maravilhosa. E dizer só uma brincadeira ainda com o Roberto, quando foi apresentado aí, entre os tantos títulos que lhe foram atribuídos, poeta, música, um bocado de coisa, ainda faltaram mais duas coisas a dizer. Uma, que você gravou uma música, gravou uma poesia feita por Eduardo e Horácio Paiva e que chegou às mãos do Papa. Isso não disseram, não foi? A outra coisa, que você, além de todas essas capacidades, ainda é excelente palestrante. A primeira lembrança que eu tenho de você, eu já te sabia de nome, e tem um livro seu, acho que da década de 80, um livro de poesia, onde você é bem rebelde ainda, aquela poesia e tal, mas eu como dirigente sindical, a gente fez uma atividade naquele centro da Emater, lá no meio da estrada lá para João Pessoa, e você era um palestrante muito interessante, e eu fiquei tão admirada com aquele rapaz que eu nunca mais esqueci. Bom, então esquecer de dizer essas duas coisas. É um rapaz que é palestrante também, e além de tudo, gravou uma música que chegou às mãos do Papa. Lívio, eu tinha duas perguntas a fazer, uma das quais você já ventilou aí um pouco para nós, que foi a questão da música. Você sempre que eu lhe ouço, você fala dessa sua paixão pela música, e a minha pergunta inicial era, por que, antes de se tornar poeta, você, ou paralelamente, por que você não seguiu a carreira de músico, já que você é tão apaixonado por música? A outra coisa você falou aí, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o seu trabalho como meio de sobrevivência e do muito trabalho que você tem, muitos pareceres, muitas coisas, muitos processos a despachar e tal. E como é que você tem tempo, encontra tempo para fazer tantos livros, né? Ainda ainda fazer esse trabalho com Babal, né? E ter todas essas outras atividades. Que tempo você escreve? Em qual hora do dia? E é uma pessoa atuante e militante, enfim, onde é que você arranja tempo para isso tudo? Porque... Não, primeira... Obrigado. A primeira resposta é mais simples, né? Eu acho que a minha fascinação pela música é tão grande que eu não usei porque achava inatingível. Papai tocava violão muito bem, tinha um violão Del Vecchio, 7 bocas, né? Aquele violão que os repentistas usam e tal. Tocava muito bem chorinho. Pois é. E ele, assim, eu tenho muitas recordações dele tocando, né? E nunca ele tomou a iniciativa de me ensinar. Isso aí eu não entendi porque, talvez com... E eu... mas assim... Meu pai tocava violão. Pois é. E chegou um momento em que eu resolvi tocar. Pois é. Pegar no instrumento. Eu sou obrigado a crer que você sempre foi mais, sempre foi poeta. Sexta-feira do mês. Também, tá mais fácil. Entendi. Por que você não deu esse passo? Sim. Aí eu... Francisco, um abraço. Obrigado. Né? Aí eu na época gostava de desenhar, né? Na infância, era o que eu gostava de fazer. E depois eu comecei a escrever mesmo esses textos de escola, e eu acho que eu fui por aí, se transformou em algo assim, uma vertente que eu terminei seguindo mais. E eu acho que a música tem uma coisa de matemática que eu não tenho. Eu não tenho, sabe? Eu sou mais do ritmo do que da métrica. Eu acho que a música, às vezes, ela me assusta por isso, sabe? Mas até hoje não tem muita explicação, não. Eu tentei tocar violino numa época.
E tive uma briga com um irmão meu que dizia que eu fazia muito barulho. Eu terminei quebrando o violino e tal. Não foi nele, não. Aí eu parei. Desisti mesmo, mas... quase saí de... Sim, e a outra... Não, a questão do tempo, né? É rápido. Não, a questão do tempo. Eu sou um cara disciplinado, sou um cara organizado. E, assim, às vezes eu desperdiço tempo e às vezes eu ganho tempo. Mas nessa soma e nessa subtração aí, eu termino sempre produzindo. Eu sou muito inquieto. Desde criança, eu não paro. Eu acho que eu sou hiperativo. Às vezes eu termino ficando cansado com isso. É um ritmo muito vertiginoso. Então, tem horas que eu digo, puxa vida, eu vou só contemplar. Agora eu vou só ficar olhando para a lua, sei lá, para o mar, vou fotografar. Qualquer coisa, mas é sempre... eu estou sempre produzindo. Seja o que for. Ou estou lendo, ou estou escrevendo, ou estou vendo um filme, ou estou trabalhando, mas eu sou... essa minha inquietude me permitiu produzir sempre muito. Então, isso me permite que eu seja profissional, full-time, e seja escritor full-time também, poeta. Porque eu acho que o escritor, ele não para também. Né? Esse poema que eu li para vocês aqui, ele tava na minha cabeça. Então, eu acho que ele não para. O escritor, ele não para em nenhum minuto do dia, nem dormindo. É o inconsciente. O escritor dentro do estado, parado, olhando para uma página, ele está... Agora parte